Olá, sou o professor Reginaldo Polese, professor de filosofia, e hoje vou falar para vocês sobre ideologia na aula 16. Vejamos então um pouco sobre conceituar essa palavra. Ideologia. Iremos tratar de diferentes conceitos de ideologia, tendo como destaque o conceito de Marilena Chaui. Conceitos positivos e negativos de ideologia falaremos no decorrer dessa aula. Vocês conhecem aquela música do Cazuza? Ideologia? Ideologia quero uma para viver. Afinal de contas, quais interpretações podemos ter dessa letra? Podemos falar várias coisas sobre ela. É um período que ela foi gravada, ganhou muitos prêmios, inclusive. Ideologia, não podemos viver sem ela. E quando o jovem Cazuza estava um tanto perdido na vida, essa é a grande pergunta que ele fazia. Ideologia, quero uma para viver. Vamos então começar a estudar nessa aula e continuar na próxima. A seguir, texto de Marilena Chaui em seu livro O que é ideologia? Vejamos o texto por completo. É um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo de representações e práticas, normas, regras, preceitos de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças, como as de classes, e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento de identidade social, encontrando certas referências, identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. Esse texto, então, é de Marilena Chaui, O que é ideologia, de 1980. E aqui, então, vamos começar com um exercício de imediato para começar a entender o que é essa coisa. Vejamos, então. Quais as palavras a seguir fazem parte do conceito de ideologia? Sociedade, economia, valores e política? Leis, famílias, trabalho e instrução? Indivíduos, animais, trabalho? Então eu aguardo uns minutinhos para vocês responderem e logo voltamos.
Retomando então, vejamos esse exercício 1. Lembrando bem a pergunta. Quais as palavras a seguir fazem parte do conceito de ideologia? Sociedade, economia, valores e política? Leis, família, trabalho e instrução? Indivíduos, animais e trabalho? Vejamos a resposta. A resposta é sociedade, economia, valores e política. Vejamos por quê. No conceito que lemos anteriormente sobre Maria Helena Chauí, mostra que a ideologia está impregnada em todos esses aspectos. Está mostrando a sociedade como um todo. A economia, que refere-se à produção das coisas, dinheiro, finanças, a ligação das... Os valores. O que é valor? É mostrar o aspecto do que achamos importante e não importante. E política entra nos vários aspectos. Claro que, principalmente, nas eleições, sejam elas para presidente, prefeito, governador, os vereadores e deputados. Mas política não é só isso, é muito mais. Na sequência a gente vê esses outros aspectos de política. Mas afinal, o que é a ideologia? Vejamos então, detalhando um pouquinho esses 4 itens. A sociedade. Nós estamos o tempo todo em sociedade. Desde a pequena sociedade, que é a família, da família nós estamos numa outra sociedade um pouco maior, que é as nossas escolas, é o nosso bairro, e do nosso bairro nós aumentamos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e, por fim, a maior sociedade, que é o planeta inteiro. Estamos inseridos em tudo isso. Então, a ideologia passa por todo esse aspecto da sociedade. A palavra economia. A ideologia também está na economia. De que maneira? Quando nós achamos que é muito importante estar trabalhando, é ter dinheiro e temos que enriquecer e temos que crescer, então está aí a economia. E aí essa diferença de pobres e ricos, está aí a economia. Os valores. Os valores passam inclusive pela ética. Nós temos um conteúdo específico de ética em filosofia. Ali também está a ideologia, porque é pelos valores que aprendemos desde pequeno o que é certo, o que é errado, o que é correto fazer, o que não devemos fazer. E por fim, a política. A política está cheia da ideologia. De que maneira? Quando então se aproximam eleições a cada 2 anos, o que acontece? Na política sempre tentamos valorizar, colocar em ênfase as características boas dos políticos e, do outro lado, esconder o que tem de ruim dele. Então, na política estamos vendo isso daí. Mas política, além disso, tem as nossas próprias relações na sociedade. Quando nós, alunos, estamos lá na escola, fazemos um pouco de política também, tentando mostrar todas as coisas boas que nós somos e tentar esconder de todo mundo alguns aspectos que não gostamos muito. Então, de certa maneira, nós estamos vendendo a nossa imagem. Parte disso é política. Seguindo. Mas, afinal, nessa questão de ideologia, quem que começou com isso? A primeira vez que a palavra foi cunhada foi esse Destutt de Três, lá do século XIX. E, etimologicamente, ela significa simplesmente ciência das ideias. Porém, desde a antiguidade grega, lá com Sócrates, Platão, Aristóteles e toda a antiguidade grega, já se tinha ideologia, mas não tinha a palavra ideologia, porque, como acabei de mostrar, a palavra foi cunhada recentemente no século XIX. Mas, ao cunhar a palavra e dar o conceito do que é ideologia, nós podemos resgatá-la e percebê-la lá na antiguidade grega, lá entre os romanos, em todo o período medieval, está o tempo todo, podemos perceber a ideologia atuando.
Então, quando a gente lê Aristóteles, o Platão, o Sócrates e mesmo os pré-socráticos, nós conseguimos perceber ideologia ali dentro. Vamos agora a alguns exemplos. Então, esse exercício para começar a reforçar bem essa ideia. É um exemplo de ideologia no cotidiano. Para se dar bem na vida, precisa fazer faculdade. Lugar de mulher é na cozinha. Todo adulto sabe ser responsável. Ou será que todas estão certas? Vejamos então, pensa um pouquinho aí sobre qual dessas alternativas está correta.
Muito bem. Você já deve ter pensado um pouquinho sobre isso. Ideologia realmente é um termo um tanto complicado, porque há muitas interpretações sobre ele. Mas vamos voltar nesse exercício e ver o que você acha de cada uma delas. Qual será a resposta certa? A resposta certa é todas as alternativas. Por que todas as alternativas estão certas? Vamos analisar cada uma delas? Para se dar bem na vida, precisa fazer faculdade. Será verdade que a única maneira de se dar bem na vida é fazer faculdade? E se for assim, então, quem não fizer faculdade não vai se dar bem na vida? Isso é um ótimo exemplo de ideologia, porque é uma ideia que uma classe dominante tenta passar para as pessoas que todo mundo é obrigado a fazer faculdade, sendo que não é verdade. Quantas pessoas você conhece que não têm faculdade e ainda assim estão bem de vida, estão felizes? Essa é a grande palavra. Letra B. Lugar de mulher é na cozinha. Certamente que essa é uma ideologia que, apesar de todo o movimento feminista, de dizer que não é assim, essa ideologia ainda permanece na nossa sociedade. Muitos, homens principalmente, continuam pensando dessa maneira. Lugar de mulher é na cozinha. Lugar de mulher é dentro de casa, não tem que estudar, não tem que trabalhar fora, nada disso. Mulher só tem que ficar cozinhando. Isso é uma grande ideologia que até talvez 50, 80 anos atrás era muito forte. Mas a partir do século XXI, depois no ano 2000, realmente essa ideia se deu por terra e torna-se absurdo quem afirma uma coisa dessa. E a letra C, todo adulto sabe ser responsável. Essa é uma ideologia muito forte. A gente coloca assim, completou 18 anos, né? Então a garotada aí que está no ensino médio, né, não vê a hora de completar 18 anos, porque completou 18 anos, olha que legal, agora eu sou responsável, eu cuido de mim, eu sei fazer as coisas. Então isso é uma grande ideologia de achar que por ser adulto, completou 18 anos, é totalmente responsável. Isso é uma ideologia muito forte que está na nossa sociedade. Porque se de fato, verdadeiramente, todo adulto fosse responsável, não teríamos tantos problemas que encontramos no nosso cotidiano. Desde beber e dirigir. Então está lá uma lei dizendo que não pode beber e dirigir. Ainda assim, o adulto vai lá, bebe e sai dirigindo e causa acidentes de trânsito. Então, também isso daí é uma ideologia. Portanto, a alternativa correta é todas estão corretas, porque aqui eu apresentei para vocês 3 ideologias diferentes. Alguns exemplos a mais de ideologia. Direita, esquerda, conservador e liberal. Vamos começar com esses, já seguindo para outros. Em ano eleitoral como é este, de 2020, logo começaremos essas brigas de quem é de partido de direita, quem é partido de esquerda, quem que é conservador, quem é liberal. Tudo isso é ideologia. Por trás desses termos tem todo um conceito de sociedade, de valores, de política por trás. Então, quem concorda em ser de direita ou esquerda, está junto disso, concordando com um monte de outras ideologias. A palavra só está resumindo o que é uma coisa e outra. E o fato de ser aqui, ó, conservador e liberal, também está ligado em direita e esquerda. Porque, de modo geral, não necessariamente, direita é um tanto mais conservador no aspecto familiar e social, e já sendo liberal no aspecto econômico. Enquanto que, de modo geral, a esquerda acaba sendo um pouco o contrário disso. Mas não, lembrando que no Brasil, e mesmo em outros países também ocorre,
nós temos uma amplitude muito grande de partidos políticos. Então aí nós acabamos falando termos ideológicos como esquerda, ultra-esquerda, extrema-esquerda, direita, extrema-direita, ultradireita, centro, centrão. Ou seja, no Brasil a coisa não está simplesmente dividida em duas posições políticas, direita e esquerda. Cada uma dessas duas posições e são subdivididas num monte de itens. Vejamos então um exercício. Qual é a origem, afinal, dessa expressão direita e esquerda e também de centrão? Isso é invenção do Brasil? Só existe aqui? Esses termos tiveram origem na Revolução Francesa no final do século XVIII? Ou o capitalismo que criou esses termos? Vejamos então.
Muito bem, pessoal. Vamos agora ver a resposta desse exercício. Será que você assistiu direito lá às aulas de história para bem saber a resposta dessa pergunta? Vamos rever. Qual a origem da divisão direita e esquerda e também centrão? Seria isso uma invenção aqui do Brasil? Não, não é isso. Vamos lá, direto aqui. Esses termos tiveram origem na Revolução Francesa, lá no final do século XVIII, em 1789. A partir desse ano, nos anos seguintes, houve toda uma briga. Então, reveja lá um pouco do conteúdo de Revolução Francesa na aula de História, para bem entender esse termo que lá surgiu com os jacobinos e gerondinos. Às vezes, podemos pensar que isso é invenção apenas do capitalismo. Não é, foi lá da Revolução Francesa mesmo. Positivo e negativo. Vejamos aqui. O significado positivo da ideologia. O significado positivo da ideologia, ela está mais ligado a colocar a ideologia como algo que é uma argamassa, algo que faz unir a sociedade, que faz dar valores para a gente poder viver com mais tranquilidade, de poder viver já com pequenos critérios já pré-estabelecidos, de, por exemplo, coisas de ideologia, de saber os horários da escola, né? Por que está determinado esses horários? Então a gente não sabe quem inventou, mas sabe que está ali e isso funciona para a sociedade tá fluindo nas coisas. E um conceito, então, negativo de ideologia. Conceito negativo, a palavra negativo aqui não quer dizer algo ruim, mas é uma crítica, então, à sociedade. Quem mais fez esse conceito negativo foi o Karl Marx. De que maneira? De colocar que ideologia é algo colocado pela burguesia para conseguir dominar os trabalhadores. Então, aliená-los. A palavra alienar vem de alien, quer dizer outro. Então, é o trabalhador trabalhando, fornecendo a sua mão de obra, mas o resultado da sua mão de obra não é mais dele, é de outro, é alien, e aí alienado. Então, o conceito negativo de ideologia vem dessa questão de tentar acalmar os ânimos da sociedade para cada um ficar no seu quadradinho. Vamos seguir aqui. Para Marx, ideologia é um instrumento de dominação que age através do convencimento e não pela força física, alienando a consciência dos trabalhadores da sua condição de exploração. Então vamos a um exercício sobre isso para fixar. Comente sobre um exemplo positivo e outro negativo do conceito de ideologia. Então pense um pouquinho sobre isso, sobre positivo e negativo. Que exemplo será que você consegue tirar sobre isso? Daqui a pouco voltamos.
Muito bem. Voltamos agora. Vejamos a resposta desta última pergunta. Afinal, como que você pode comentar exemplos de positivo e negativo? Quando vamos a um evento, por exemplo, teatro, e sabemos como temos que nos comportar, por seguirmos um conjunto de regras para esse ambiente, como bater palmas na hora certa, isso é ideologia. Mas junto desse exemplo do ir ao teatro, nós temos mais ideologias ali envolvidas. Por exemplo, será que teatro de fato é para todo mundo? Eu, como professor, eu lembro que já cheguei a levar turmas no teatro, no ensino médio, e vários deles dizendo que era a primeira vez na vida deles que estavam entrando no teatro. E aí eu coloco, quantos dos nossos alunos nunca foram ao teatro? Mas se temos tantos teatros pelo Brasil afora, no Paraná e Curitiba, o que acontece de tantas pessoas não irem? Por trás disso está também uma ideologia de que teatro é coisa para rico. Então, mas mesmo esses ricos, quando vão no teatro, tem uma ideologia de como bater palma na hora certa, como fazer... Isso também é ideologia. E vamos ver o outro exemplo. E um exemplo negativo aqui. A visão negativa vem do conceito marxista, que diz que a ideologia é para disfarçar as contradições sociais, evitando assim o conflito de classe. Se assim não fosse, estaríamos em guerra o tempo todo. Então, olha bem, esse conceito negativo, o Marx vem colocar esses dois pontos, de estar em guerra o tempo todo. Para não estarmos em guerra o tempo todo, a ideologia vem para acalmar os ânimos da população. O trabalhador se resigna a ser trabalhador, ganhar o salário mínimo dele e não ficar causando brigas. Isso, então, é esse exemplo negativo. Enquanto que o industrial é o cara que está trabalhando, que ele... Aí há uma separação também do que é pensante, do ser que pensa e faz o planejamento e programa, do outro que é apenas um executor, é o cara que vai trabalhar. Então, a ideologia vem separar esses muitos tipos de pessoas e colocando cada um na sua caixinha, cada um no seu quadradinho e resignado na sua caixinha. Porque se assim não fosse, teríamos guerra o tempo todo. Vamos analisar então um pouco essa charge que tem aqui. Veja bem, o que está mostrando nessa charge em três partes aqui? Está mostrando uma televisão e na televisão dizendo a frase povo brasileiro. E aí na primeira está um cara lá deitadão, tranquilão, tomando um suco, tendo todo um conforto. Na segunda, o cara de novo grita lá, povo brasileiro. Já é uma casa com mais pessoas, tem um cachorrinho ali, uma TV, um pinguim em cima da geladeira. Já podemos ver ali uma classe média, né? E no terceiro quadrinho, de novo lá a mesma transmissão. E o cara gritando lá, povo brasileiro. Só que aí, essa TV já está na rua, com um monte de gente assistindo a esse evento. E aí tudo tumultuado. Afinal, povo brasileiro, quem que é o povo brasileiro? É a primeira parte da charge, do cara que está deitadão, na boa, o outro que está numa família classe média, ou é o pessoal que está na rua trabalhando e parando para assistir um pronunciamento? Fica a interrogação para estarmos pensando sobre isso, de quem que afinal é o povo brasileiro. E para resumir então, o final da aula nós temos da seguinte maneira. Hoje aprendemos sobre o conceito de ideologia em Marilena Chauí. Nós vimos também sobre para Karl Marx, como que é essa questão da ideologia. E por fim, verificamos o conceito positivo e negativo
sobre ideologia. Muito bem, continuaremos esse conteúdo de ideologia na aula 2. Até a próxima, então. Muito obrigado.